esse vulcão entrou em erupção de uma hora para outra, e ele criou uma avalanche de lama, de produto vulcânico, que desceu essa montanha a 60 km por hora. Em questão de 15 minutos, a cidade armênia foi completamente soterrada, ignorar os avisos. E por que eu estou falando sobre isso? Paulo e Barnabé chegam em Antioquia da Psídia, e chegando em Antioquia da Psídia, eles vão até uma sinagoga. A sinagoga, que é um lugar tradicional de reunião de judeus, tem o mesmo erro. Diante disso, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto a partir do verso de número 15. Depois, Deus escolheu o patriarca Abraão. Não foi Abraão que escolheu Deus, mas Deus escolheu Abraão. Está escrevendo a história. Paulo diz, por exemplo, que Deus esteve cuidando do povo no Egito, na travessia pelo deserto. Foi Deus que libertou o povo quando chegaram em Canaã, na terra prometida, e venceram 7 nações. Foi Deus que permitiu os juízes serem estabelecidos. Foi ver uma história. Isso é por que você nasceu em Joinville. Quem é que nasceu em Joinville? Porque a cruz de Cristo não foi um acidente. Por vezes a gente lê a Bíblia e pensa que a cruz surpreendeu Deus, tipo assim, de repente agora Jesus vai morrer, meu Deus. A história que eu havia escrito agora deu nó. Mas não, a cruz, pelo contrário, foi um plano traçado de Deus desde o Egito, na verdade, antes da fundação do mundo. Um convite bíblico de que ainda que Deus esteja escrevendo a história, nós estejamos do lado de Deus na história, e não do lado contrário a Deus na história. A salvação aos judeus, para que eles não cresçam. O Deus Todo-Poderoso providenciou a salvação do seu povo e anunciou essa salvação de antemão. Os profetas falaram acerca de Jesus. Ei, Isaías 40 não estavam do lado dos que creram, estavam do lado daqueles que rejeitaram Cristo. Verso de número 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1. Olha só o que fala. Se você não percebe, eu faço essa leitura. Nós vivemos o tempo mais difícil da história. Por quê? Preferirão o dinheiro do que o outro. Ainda serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratos e profanos. Mas o texto continua dizendo: essas pessoas serão ingratas, profanas, não terão afeição, não perdoarão, caluniarão os outros. Nós somos a geração que inventou o cancelamento digital. Pastor, mas Deus é protagonista, escreveu a história e diz que nos últimos dias as pessoas trairão. Você quer trair? Que nos últimos dias as pessoas não amarão os amigos. Você não quer amar seus amigos? Você quer ser essas pessoas? Porque a Bíblia também diz que nos últimos dias a noiva de Cristo será como uma noiva adornada, preparada para as bodas do Cordeiro. Quem você quer ser? De que lado? E por muitos dias ele apareceu àqueles que não tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. São irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Você crê que o túmulo de Jesus está vazio? Você crê que a religião não pode te justificar, a moralidade não pode te salvar, que só Jesus pode te salvar? Vai acontecer. Mas, cuidado, para que isso não aconteça no meio de vocês. O islamismo não pode salvar, o espiritismo não pode salvar, o evangelicalismo não pode salvar, o catolicismo não pode salvar nada, nem ninguém, instituição não pode salvar, homens não podem salvar, profetas não podem salvar. Só existe salvação através do nome, e o nome é Jesus Cristo. Eu e você temos que fazer escolhas nessa história.
fazer a partir da verdade que foi nos revelada. Se hoje você está aqui nessa tarde, você já se torna indesculpável diante de Jesus, porque você está ouvindo eu dizer primeiro a palavra que só Jesus pode salvar. E a questão é o que você vai fazer diante dessa verdade. Aquele que começou a boa obra vai completar. E eu e você devemos continuar confiando na graça de Deus. Amém. Ajuda-nos a perseverarmos em fé e sermos encontrados fiéis ao Senhor quando o Senhor voltar. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos. Obrigado pelo privilégio de adorar o Senhor, de cultuar a Ti. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz